tarde, boa quinta-feira no ar, o seu Esporte Total. Ontem teve rodada do Brasileiro, rodada da Taça Corcovado e teve polêmica também na Taça Corcovado. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Boa tarde, Milonga. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Amandinha. Boa tarde, Léo. Boa tarde, você da poltrona aí. Muita coisa ontem aconteceu, né, durante o dia. Parece que vai ter desdobramento, né, o desdobramento durante o dia de hoje, talvez o resto da semana. E o fato é que o jogo do Americano com a equipe do Olaria, o jogo da volta, está suspenso. Depois a gente fala sobre isso. É isso aí, tem muita coisa para acontecer. Muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte, né, Léo? Muita água vai rolar. Muita água. Acho que tem que se resolver logo para a gente ver os próximos capítulos, né? Mas acho que vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente te explica essa história toda, mas a gente vai começar falando do Brasileirão Série A. Vamos dar uma olhada na tabela com os resultados? Fabinho acertou o palpite. São Paulo 2, Vitória 0. Ele falou 2-0 ontem. Eu disse que ele era exagerado, que seria 1-0, mas ele tinha razão. 2-0, né? Fabinho agora é Fabinho Vidente, aqui da televisão. Ele viu dentro. Chapecoense 3, Grêmio 3. Jogão, viu? Até porque Chapecoense dentro de casa a gente sabe que cresce, né? E o Bruno Rangel fez um gol. Mais um gol, né? Artilheiro. Campista Bruno Rangel fez um 7 gol. gols. É isso aí. Ponte Preta 3, Atlético Paranaense 2 e o Botafogo venceu 3-1, 3 gols de Sassá. Que é isso? Você não está vendo como é que ele está aqui? Sassá Lotelli, né? Por isso que você tá alegre, saltitante. Não só por isso não, mas assim, o Botafogo merecia até fazer mais. O time da América é muito fraco. É muito fraco. E você pode ver os lances aí, ó. Primeiro pênalti em cima do próprio Sassá, né? Ele jogou muito bem, o Sassá jogou muito bem. Você vê que fez 28,7 no Cartola. Você colocou ele, né? Poxa, eu coloquei ele e me dei bem. Além de fazer 3 gols, né? Sendo 2 de pênalti. 2 de pênalti. Não é o Itaboraí, mas teve 2 gols. Esse segundo gol, um presentão de Natal. Olha ele. Um presentão de Natal. Né? Foi o... Olha só o que o Zé fez. Olha lá, Amanda, pelo amor de Deus. Era o jogo do desespero, né? Não, os dois estavam na zona da degola. Se o presidente do Itaboraí tivesse dependendo desse jogo, ia dizer que o zagueiro tinha ordem para entregar a goiabada. Entregar a goiabada, 3-0. Os dois estavam lá embaixo, o Botafogo deu uma respirada, agora é manter o foco desse jogo e manter essa empolgação do resultado, né? Isso, eu acho que o Botafogo foi muito bem, né, no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, logo no início do jogo, tomou esse gol aí. Fez 2 grandes defesas do Sidão, né? Dizem que Sidão é o terceiro nome da espécie crescente do Botafogo, né? Era Cidinho, Sidorf, agora Sidão. Meu Deus. Olha que beleza, hein? Essas piadas mirabolantes. Mas, Léo, eu penso uma coisa. Avaliar o Botafogo, o time do Botafogo, nesse jogo contra o América Mineiro, é como a gente avaliar a seleção brasileira no jogo contra o Haiti. Fez o dever de casa, pelo menos. Fez o que tinha que fazer. Mas eu vejo que evoluiu. Errou menos passe. O treinador ele trocou algumas peças que foram importantes. Ele tirou o Ribamar, que é aquela posição, aquele atacante fixo, e colocou o Sassá, que se movimenta. Então, ele mudou o esquema. E esse esquema tático aí, a gente percebe alguns que erram muito. O Bruno Silva, só o pai, né? Que ninguém merece. O mais Silva importante não tem vaga nesse time do Botafogo. O mais importante de tudo, Léo, é que o Botafogo saiu da chamada zona de confusão. Até hoje, pelo Vanderlei Luxemburgo, que aliás está de volta ao Brasil, hein? Já saiu lá do... Esqueci como é que chama. Mas dependendo do resultado dos jogos de hoje, o Botafogo pode ir lá para baixo de novo. E não se esqueça uma coisa, o Corinthians está sem treinador. Quem sabe o Luxa não vem para aí. Isso daí é um outro detalhe, mas o Corinthians está de olho no treinador do Grêmio. O Corinthians joga hoje com o Fluminense, daqui a pouco a gente fala disso. Vamos voltar para a tabela? Santos 2, Sport 0. A gente cantou essa pedra que o Santos dentro de casa não ia dar mole, né? Dentro da Vila lá é muito difícil. Com o retorno do pessoal da Copa do Mundo. Santa Cruz 1, Figueirense 0. Não teve super-herói que desse jeito nesse resultado, né, Léo? Meu Deus do céu. Também fez o dever de casa. He-Man faleceu, né?
He-Man nesse jogo Agora, nem apareceu. O He-Man contra o Santa Cruz, né? Quem está divorciado das redes... A Cruz foi mais forte lá. Quem está divorciado das redes um pouco é o Grafite, né? Começou fazendo... Divorciado das redes. Começou, tá obrigado. Ele começou a fazer alguns gols. Tá em litígio ali. Tá em litígio, exatamente. O Flamengo ganhou do Cruzeiro. Ganhou com um gol de um estreante. O zagueiro Hever deu ao Flamengo sua 4ª vitória nessa edição do Campeonato Brasileiro. Quebrou um tabu de 15 anos que o Flamengo não vencia o Cruzeiro dentro do Mineirão, né? Letícia Nunes está feliz da vida. Tá muito feliz, né? É interessante desse jogo, o Alan Patrick ele fez o cruzamento, né, para a cabeçada do Hever e eles tinham combinado antes isso. Né? Se você vê direitinho as imagens, ele fala, olha, na minha cabeça. E realmente a bola foi na cabeça certeira do Hever. Da próxima vez que ela for ao Ninho do Urubu, ela vai pegar, já falou que vai pegar um autógrafo do Hever. Entendeu? E eu vejo assim que o Flamengo tem que ficar com o Zé Ricardo. Também. Eu concordo. Eu também, eu acho. Parar de pensar nesse negócio ele de conseguiu treinador. arrumar, né? Conseguiu. E é um dos treinadores que tem uma boa visão de jogo, etc. Então, aos poucos, vai montando a equipe do Flamengo. E a própria torcida não vai pegar no pé, exigir tanto como se fosse um treinador primeiro naipe aí. Eu acho que o rapaz está fazendo um bom trabalho. O peso é um pouco, o peso da cobrança é um pouco menor, acredito eu. E acertou na zaga, hein? Exatamente. Hever com o Rafael Vaz. Acho que não tem vaga pro Juan, não. Não. E outra coisa também. Roubaram a zaga que era certa no nosso time. Eu assisti esse jogo. Eu vi esse jogo também pela Sport TV. E digo uma coisa a você. O Hever tentou o gol dessa maneira umas 3 ou 4 vezes no jogo. Ele sempre foi. E até que ele conseguiu fazer o gol. Foi persistente. Desde o Atlético Mineiro ele fazia muitos gols. O Hever, ele tem um histórico. Muito bom. Ele tem um histórico de boas pontuações no Cartola, né, Léo? Sim, mas eu não coloquei ele, não. Coloquei o Maicon. Deu O melhor zagueiro. Para mim, o melhor zagueiro do brasileiro aí é o Maicon. São Paulo. O Flamengo, que joga no próximo domingo às 4 da tarde contra o São Paulo do Fabinho, nosso cinegrafista. Fabinho, o que você acha? 1-0. Chega aqui e fala que pra Esse gente jogo vai ser em Brasília. Brasília. Não tá dando pra te ouvir. Vem cá, vai ser em Brasília? Vai ser no Mané Garrincha. No Mané Garrincha, né? No Mané Exatamente. Garrincha. Imagina como vai lotar aquele Mané Garrincha. Com certeza. Flamengo e São Paulo. 1-0 São Paulo. 1-0 São Paulo. 1-0 São Paulo. Seu palpite? São Paulo. O Flamengo está motivado, né? Eu não sou... Mas eu acho que é um jogo para empate. Léo? Eu acho 2-1 São Paulo. Isso aí, Léo. Eu voto 2-1 São Paulo também. Só falta ele acertar Obrigada, quem vai Fabinho. fazer os gols. Feliz com a vitória de ontem? O Flamengo, geralmente, quando joga fora, ele parte pra cima. Ele sabe jogar fora. O time do Flamengo sabe fazer gol fora de casa. Mesmo perdendo, ele sabe fazer gol de fora. Vamos voltar pra tabela? Vamos lá. A gente falou agora do Flamengo e Cruzeiro, Coritiba 2, Palmeiras 2 e tem jogo hoje, hein? Internacional e Atlético Mineiro, acontece no Beira-Rio às 7h30 da noite e Fluminense e Corinthians vai ser lá no Mané Garrincha às 8h. Sem o Tite. Esse jogo aqui, filhão, você tá de olho nele, né? Tô de olho nele. Tô de olho nele porque o Internacional eu acho que vai ganhar sim, volta à liderança, jogando em casa. Se não ganhar... Se não ganhar, o Botafogo volta para a zona de rebaixamento. Pois é, o Atlético é interessante, né? Quase o Atlético Mineiro e o América estão na zona de rebaixamento. Os 3, Cruzeiro, Atlético e América. Cruzeiro também. Os 3 na zona. Quem diria? Futebol mineiro lá embaixo. Viu? Muito diferente do ano passado, Muito né? diferente. Claro. Se o Internacional hoje ganhar, confirma aí os 3 de Minas, que é a primeira vez em pontos corridos que 3 de Minas estão na zona. Como é que o futebol muda muito de um ano para o outro, né? Mas eu acho que isso é muito enganoso. E o Galo Mineiro com a time dupla do Atlético é muito Fred e bom. Robinho. Tá só no início também, né, Léo? No início. Só no início. Eu ainda acho que o time do Atlético é bom e deve demitir o treinador. Tá só no início, mas foi no início que o Vasco caiu ano passado. Mas eu então, não gosto muito desse tem que ficar treinador ligado nisso do aí. Atlético, do Galo. Fluminense e Corinthians embolou tudo, se enfrentam hoje no Mané Garrincha e o Fluminense deve manter aí a mesma escalação do último jogo, não deve mudar nada. E o Tite não comanda mais o Corinthians hoje. Né? Eu vi o o presidente Tite não do comanda mais Corinthians o ontem dando uma entrevista, inclusive ele deu entrevista ao Globoesporte.com, ele dizendo que, foi ao vivo inclusive, ele dizendo que lamentou não, ele estava irritado com a saída do Tite. Ele estava irritado com a CBF. Com a CBF, ele dizendo, vocês queriam também aí o Filipão na época, e deu no que deu. Agora vai o Tite. O Tite que não teve nem a chance de se despedir da torcida, né?
E nem vai ter, né? Não teve um jogo pra dizer um até logo, pelo nem vai ter, menos. porque Isso... o presidente não quer. E não Mas foi culpa dele. O Tite Não, saiu claro. indicando o treinador do Grêmio para o presidente. É isso aí. O Davi colocou o treinador do Grêmio no cartola. Falaram então, inclusive, na volta Davi de não Mano aceitou. Menezes, né? Mas o Mano Menezes não volta. Não volta, Ontem ele deixou claro que Mano Menezes é um técnico atrasado. Ele quer um técnico inovador. Então, tem alguns aí em mente. Esse do Grêmio, né, o Roger Machado. Tem o treinador do Santos, né, que também está de olho. E também o da Ponte Preta, que era do Fluminense. Pois é. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Vamos aguardar. Agora a gente vai pro intervalo porque tem polêmica no próximo bloco, viu? Não sai daí.